Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, hoje nós vamos falar aí sobre os Threat Actors. No vídeo passado nós falávamos aí sobre os tipos de hackers e hoje nós vamos mostrar aí algumas categorias, né, de grupos que fazem ataques aí na internet, em redes privadas e por aí vai. Vamos já mostrando aí quais são esses atores, que fica mais fácil aí para a gente entender essas categorias. O primeiro deles aí seria o Script Kid. O Script Kid, na verdade, são pessoas normalmente desarticuladas, né, com pouco ou nenhum conhecimento técnico. Eles basicamente é aquele moleque revoltado que instala vírus de macro no computador da escola, é aquele cara que está aprendendo ainda a essa questão da segurança da informação e tenta fazer um ataque aí a qualquer site que ele encontre pela frente aí com ferramentas que ele baixa na internet e por aí vai. Então esses caras, na verdade, por isso que tem esses nomes, né? Eles são caras assim com pouco ou nenhum conhecimento e os ataques aí normalmente são mal feitos. Quando funcionam, eles também não têm conhecimento de por que funcionou, eles não sabem muito bem o que estão fazendo, né? Normalmente o pessoal começa como script kid antes de se tornar realmente um hacker. Mas é um tipo de cara aí que você tem que ficar esperto aí para ver as bobagens que ele está fazendo na internet ou na sua rede interna. O outro tipo é o mais conhecido, que são os hacktivistas, né? Então o hacktivista ele é uma mistura de hacker com ativista, falando assim de uma maneira bastante clara, né? São normalmente grupos que agem com algum tipo de motivação política, ideológica ou até mesmo terrorista, como está escrito aí, né? Então eles têm uma motivação, né? Eles têm uma razão de estar ali e, assim, mesmo que muitos desses grupos acreditem que eles estejam fazendo a coisa certa, você fazer uma invasão, por exemplo, num site ainda é uma atitude criminosa. Então, esse pessoal ainda assim é classificado como um hacker criminoso, né? Por assim dizer. Tá? E aqui tem até o símbolo do Anonymous, né, que eu acho que é o grupo aí mais conhecido. Nos últimos anos, aí, desde 2013, eles têm feito diversos ataques, diversos protestos online aí contra diversos grupos diferentes, contra, obviamente, os seus adversários ou quem eles considerem que deva ser criticado, e eles são um exemplo aí de um grupo hacktivista, né? Vocês percebam que é um grupo descentralizado, o dinheiro que eles conseguem, o financiamento para fazer esses ataques, para fazer esses protestos, normalmente são obtidos através do próprio grupo, né? Eles fazem campanhas aí para financiar aí os seus ataques. Normalmente o hacktivista ele usa 3 tipos principais de ataques, né? O primeiro é o ataque de negação de serviço, onde eles derrubam site ou derrubam serviços daqueles que eles consideram que sejam seus inimigos. Eles também costumam fazer defacement, né? Ou seja, eles desfiguram websites, que é justamente onde eles deixam aí os seus recados. E uma outra característica é que o hacktivista normalmente ele faz muita exposição de documentos que supostamente deveriam ser sigilosos. E aí acho que o maior exemplo que a gente tem seria do Wikileaks, né? Então o Julian Assange que está aparecendo aí, ele é um tipo aí de hacktivista, tá bom? Só para dar um exemplo para vocês. Um outro tipo aí de ator seria o crime organizado. Então esses caras aí normalmente são caras que possuem bastante dinheiro, tá? Então eles possuem... bom, o grande objetivo deles normalmente é o dinheiro em si, né? Eles são muito similares aos criminosos que temos aí no dia a dia, só que eles estão fazendo isso online, né? Estão fazendo isso na internet. Eles costumam ser bem organizados, como o próprio nome diz, então você tem tarefas específicas entre os membros, você tem um cara que, por exemplo, cria o vírus, o outro cara que
ele é o advogado do grupo, tem o cara que vai vender esse vírus e por aí vai, né? É realmente um crime organizado. Eles têm várias pessoas com várias especialidades diferentes cometendo crimes aí para conseguir lucros financeiros. Existem diversos grupos operando no leste europeu e na China, alguns dos quais produzindo ransomwares, né? Que a gente vai falar aí mais para frente. Um dos grupos mais interessantes aí que existem, né, seria o Advanced Persistent Threat, o APT. Esses caras, normalmente, eles são financiados, eles são, como eu posso dizer, são organizados pelos próprios governos. Tá? Então, imagina que um governo como os Estados Unidos, Brasil e China, eles possuem hackers para se proteger de ataques e também, eventualmente, para atacar outros países. Então, eles são caras que têm muitos recursos, né? Porque, obviamente, eles provêm do governo e, tecnicamente, são os grupos mais avançados, né? Normalmente, aquele cara que é top de linha, aquele programador que conhece tudo, ele vai trabalhar para o governo ou para, enfim, proteger o seu país, ou até mesmo às vezes eles têm alguma ligação com o governo, mas não é do próprio governo. Tá? Às vezes o governo ele precisa, por exemplo, proteger informações de uma empresa privada, mas que é estrategicamente importante para a segurança nacional. Então eles podem usar esse tipo de grupo aí para fazer esse tipo de proteção. Existem grupos operando em diversos países, né? Alguns dos quais aí sequer escondem as suas operações. A gente tem grupos hoje aí na China, no Irã, Coreia do Norte, Estados Unidos. Esses caras eles estão travando aí literalmente guerras cibernéticas, né? E eu acho que um exemplo legal aí de uma ação desse tipo foi um worm chamado Stuxnet, né, que foi desenvolvido pelos governos dos Estados Unidos e Israel para atacar especificamente equipamentos utilizados no enriquecimento de urânio no Irã. Né? Então você vê que esse tipo de grupo eles têm algumas missões que são bastante, como eu posso dizer, claras, né? Eles têm um objetivo bastante focado, eles têm tempo e têm recurso para então concluir essas suas missões. Então vocês vão ver aí que existem alguns tipos de ataques que vêm de grupos ligados ou de próprios governos, tá? De diversos países. Um outro grupo aí que vale a pena a gente citar são os insiders, né? O insider é aquele cara que está dentro da empresa, então ele trabalha dentro da organização que ele está hackeando. Então é um cara que ele já tem acesso direto à rede, ele sabe como é que é a rede, qual é o endereço IP do roteador, quais são os softwares que são usados. Muitas vezes ele já tem informações sobre vulnerabilidades na própria rede e por aí vai. Tá? E esse cara, normalmente, ele é pago pelos concorrentes, ou para vazar informações, ou para passar informações sobre vulnerabilidades que ele conheça sobre a própria rede onde ele trabalha. Né? Principalmente em empresas grandes, em companhias aí que empregam em milhares de pessoas, é possível que tenham insiders, que são caras que estão dentro da empresa atacando a própria empresa onde eles trabalham. E para completar aí, para finalizar, a gente tem os concorrentes, né? Por incrível que pareça, hoje existe uma guerra aí entre empresas privadas e empresas que estão em países diferentes, e existem algumas empresas que porventura podem contratar hackers para roubar informações, causar danos para a imagem da empresa e até para sabotar os sistemas. E muitas vezes esses concorrentes se utilizam até de insiders, como a gente comentou no item anterior aí. Né? Então esses concorrentes, o que eles fazem? Eles trabalham basicamente para no mundo virtual poder derrubar ou criar problemas aí para os concorrentes. É por isso que hoje em dia é muito comum em empresas grandes a utilização de antivírus, firewall. Muitas vezes o funcionário ele acaba tendo tudo que está na máquina dele criptografado, só podendo ser visto, ser lido quando ele está na VPN da própria empresa. Enfim, tem uma série de medidas que existem para evitar esse tipo de problema. E é isso aí então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.